Sustentabilidade. Você já deve ter ouvido essa palavra, mas o que ela significa? Será que sustentabilidade é algo fácil de praticar? Sustentabilidade, esse é o tema do NT Repórter que começa agora. Reciclagem, preservação dos rios e mangues, redução na emissão de gases e poluentes. Temas que aparecem sempre na TV, nas revistas e em propagandas de empresas. O termo refere-se a essas ações que ficou conhecido. A palavra sustentabilidade é que liga todos os meios de preservação que envolve o homem e natureza. E como as nossas ações são reflexo daquilo que sentimos, o NT Repórter foi buscar na prática sustentabilidade através dos 5 sentidos: tato, audição, paladar, visão e olfato. Na reportagem de Rebeca Ricarte e Bruna Borges, você vai ver as produções sustentáveis, simples e ecologicamente corretas. A Terra desperta para mais um dia. Toque, sons, cores, cheiros e sabores. Em 5 sentidos, motivos para produzir, preservando riquezas, essência, vida. A palavra-chave é sustentabilidade, o equilíbrio entre aquilo que se consome e que se produz. Ser sustentável é usar sem exageros, manter. Mas acredite, a palavra sustentabilidade pode estar ligada a diversas outras coisas. Como, por exemplo, os sentidos, e em todos os sentidos. Aquilo que tocamos, ouvimos, vemos, cheiramos, provamos. Além, é claro, da motivação para fazer gestos sustentáveis. Isso porque, para manter, é preciso, antes de tudo, desejar. Pois é, parece algo que é incompatível, né? Essa relação do homem com a natureza. Mas é algo perfeitamente possível, né? Os povos tradicionais, os indígenas, os ribeirinhos, eles nos dão uma prova muito clara de que é possível de desenvolver, né, digamos assim, sem você pôr em risco o processo de renovação da natureza, né? Mas o que a sociedade tem demonstrado ao longo do seu processo de evolução é uma capacidade muito grande de degradar esses recursos, né? Até por conta do seu próprio desenvolvimento tecnológico, da própria mudança na lógica dessa relação, ou seja, o homem sai de uma condição de um homem primitivo ligado muito à subsistência para uma condição de um homem voltado a atender uma lógica do mercado. Então, eu acho que esse processo de degradação da natureza, ele atende a uma aspiração civilizatória de uma sociedade, né, que busca na natureza reproduzir um modelo que é insustentável, né? Então, essa relação, ela precisa ser revista, né? E existem caminhos para isso, né? O cenário é um Nordeste rico e é viajando pelas suas estradas que nos deparamos com produções sustentáveis que esbanjam sentido e vida. Em meio à cidade, na mata, na serra, na praia, no campo. 5 cenários, 5 sentidos e, é claro, histórias inspiradoras. Meu nome é Josileide dos Santos, sou artesã e trabalho com boneca de pano há 25 anos. Meu nome é Fábio Agnes, eu sou professor, sou pedagogo e o meu projeto eu trabalho nas escolas com material reciclado, só que através da música, com a musicalização nas escolas. Meu nome é Gisele, eu trabalho há 2 anos com produtos artesanais para beleza, mais na área de cosméticos. Meu nome é Julinho de Macuxi, sou um naturista, encantado pela natureza e sobrevivo nela de ecoturismo. Eu sou o chefe Adailton Meira e trabalho com gastronomia há 25 anos. Hoje trabalho com gastronomia sustentável. Nossa primeira parada é em meio ao barulho da cidade. É lá que encontramos um grupo de amigas que criaram a Associação de Mulheres que Tecem Arte em Economia Solidária. Sustentabilidade aqui nessa oficina transforma retalhos de tecidos em uma verdadeira obra de arte. Aqui no ateliê, o trabalho e o produto viram quase que uma brincadeira de criança, mas com propósitos de adulto. Boa parte da matéria-prima chega aqui assim, em retalhos. Quando você trabalha o reciclado, você não só trabalha, mas você trabalha a criatividade.
Então você pega um pano, né, que talvez não esteja amassado, não esteja legal, aí de repente você transforma em alguma coisa. Aquelas bonequinhas ali foram panos que nós ganhamos de descartável mesmo, roupa que foram descartadas. A gente transformou nas vovós, entendeu? Então quando você vê o produto final, aí você também elabora a criatividade. Você traz de dentro de você, elabora dentro de você um outro produto. Então você vai desenvolvendo, né? Você se vê dentro do produto, né? Quando você termina o produto, você se vê ali. Como o grupo trabalha com a economia solidária, cada uma das bonecas recebe contribuição das 5 artesãs. E se tem uma coisa que elas se preocupam, é com a inclusão. As bonequinhas negras são o exemplo, porque tem muito mais. A gente vai trabalhar as negras, né? Recorte de raça, né? O que o recorte de raça trouxe como aprendizado? Josileide é negra, né? E ela fazia as negrinhas, né? Então é fazer com que as pessoas aceitem o outro, não pela cor, mas pelo aquilo potencial que ela tem, pelo humano que ela é. Então a gente começou a trabalhar o recorte de raça. Josileide é expert de fazer bonecas negras, sabe? Então faz muito tempo que ela faz. Aí as escolas começaram a procurar as negras, os índios, bonecas índias, as negras. Nós fizemos uma boneca com síndrome de Down, sabe? Uma bonequinha, os olhinhos, né, caidinhos de síndrome de Down. Fizemos um menininho com uma perninha só. Fizemos uma menininha cega, né? Assim, a gente fez o rostinho, tinha uma bandinha assim, não tinha o olho, só a bandinha. Então, assim, os colégios também começaram a pautar esse desenvolvimento. Diferença em produção e produto que vale a pena. Que a Josileide de 25 anos atrás não sabia ler, não sabia escrever, certo? Acreditava em tudo que o pessoal falava, certo? E achava que tudo estava certo. Hoje não. Hoje a Josileide é mais feliz porque ela sabe o que quer, sabe? Tem consciência daquilo que faz, daquilo que quer e tem muito sonho. Sonho de crescer cada vez mais no Mastear com nossas companheiras. Do centro da cidade, pegamos a estrada rumo à serra. Garanhuns, cidade das flores, clima agradável, cenário que inspira a arte em cores e sons. Música que sai do lixo, acredite, tem um grupo que descobriu que materiais do dia a dia que podiam ser facilmente jogados fora podem ser utilizados para produzir instrumentos de verdade e que dá gosto de ouvir. Nem eu resisti, pena que não peguei o ritmo. Parte de um trabalho desenvolvido pelo Fábio há mais de 5 anos. As adaptações surgiram de uma necessidade que o professor descobriu na sala de aula. Eu comecei a perceber uma dificuldade muito sobre a relação, sobre a música e a escola. Que sempre, onde a gente ia trabalhar, onde eu comecei a fazer projetos com corais, e a gente sempre queria fazer projetos com instrumentos. Mas sempre os diretores, secretários diziam que não tinha condição de comprar os instrumentos. Então foi daí que eu comecei a ter a ideia de criar alguns instrumentos a partir de materiais recicláveis para que pudesse a gente musicalizar as crianças. O primeiro instrumento que o Fábio criou foi a flauta, que é feita de cano PVC usado em encanamentos. São canos que às vezes fica jogado em casa, tem um pedacinho, e foi dessa ideia que eu comecei a criar e visualizar essa ideia de que através de materiais recicláveis a gente pode criar e de um custo muito baixo, né, a gente pode musicalizar as crianças e os adolescentes. Aos poucos, o músico foi descobrindo novas afinações. Criou o pífano, o claricano, o trombone e até o sax. Mas a criatividade em produzir instrumentos reciclados foi além do sopro.
A gente tem vários instrumentos de percussão. Então a gente, por exemplo, o ganzá é um instrumento muito utilizado, né? O instrumento original, pequenininho, tipo um ovinho. E aí eu comecei a perceber que algumas coisas que a gente tem dia a dia em casa, por exemplo, aqueles frascos de desodorante, aerosol. Então aquele alumínio, a gente colocando arroz, colocando feijão, alguns grãos, a gente também tem um som semelhante ao ganzá. Aqui tem um som mais agudo, porque ele é mais estreito, né? Então... A novidade encantou os alunos. Foi interessante, porque os meninos não acreditavam que esses instrumentos que eu comecei a colocar na mesa, na sala de aula, poderia ter som ou poderia dar uma qualidade sonora aos instrumentos originais. E aí as crianças começaram a ver e começaram a ficar encantadas com aquilo, não acreditando que poderia se fazer desses meios de cano, de madeira, alguns restos de materiais, que a gente poderia fazer a musicalização através disso. E daí eles começaram a ter uma credibilidade, eles começaram a ouvir, a ver, e aí a gente foi trabalhando e foi desenvolvendo esse projeto. E projeto que para o Fábio, o Sérgio e o Aldeci tem um objetivo claro, principalmente quando o assunto é criança. É desenvolver nele o gosto e fazer a criatividade também acontecer. Como muitos alunos agora também estão fabricando outros instrumentos que eles começaram a criar baseado em ideias do que eles já escutam em instrumentos originais. Fazer do som arte, fazer da música aprendizado e em todos os sentidos. Então fazer a questão da preservação, que nós precisamos cuidar da onde nós vivemos e de que forma. Então ele vai aprender também a questão da reciclagem. É importante esse trabalho, principalmente nos dias que a gente está vivendo hoje, né? Dos sons da serra para os aromas do campo. Produtos de beleza que exalam cuidado com o corpo e com a natureza. Esse é o jardim da casa da Gisele. Aparentemente um jardim comum, mas é daqui que sai boa parte da matéria-prima natural dos seus produtos. As sementes do rumã, por exemplo, são utilizadas para confeccionar um dos vários tipos de sabonetes produzidos aqui. A minha ideia inicial foi trabalhar com cosméticos. Depois eu comecei a desenvolver esse produto assim mais natural possível, para que pessoas que têm algum problema de alergia possam vir a usar, e também para a gente trabalhar com esse tema novo de sustentabilidade. A produção de sabonetes artesanais exige menos química do que na indústria, o que traz mais benefícios para a pele. Porque a glicerina, ela não agride a pele como os sabonetes comuns. E, no meu caso, eu acrescento mel no processo de fabricação dos sabonetes. Então, o que eu uso de base hidratante para o sabonete é mel de abelha. O que se usa na indústria de cosméticos é produto industrializado, e eu uso natural do mel. Como uso também as ervas que são naturais, que não vão agredir a pele. Não, você sente que a pele não fica ressecada, como quando a gente usa um sabonete normal. No processo de produção, Gisele corta e derrete a glicerina. Logo após, vem a aromatização e os elementos naturais, que também têm propriedades medicinais. O sabonete fica com melhor qualidade quando seco ao ar livre. Até o acabamento final, o lacinho final, foi você que fez com um cordão natural, usou uma folha desidratada, uma florzinha de madeira. Então, tudo isso dá um toque diferenciado, que também agrega valor para quem está vendendo. O reaproveitamento de cascas, sementes e essências são diferenciais que fidelizam os clientes da Gisele. Faz diferença sim, porque eu comecei a fazer por hobby, hoje eu faço também como forma de manter a minha vida financeira, mas faz diferença para mim porque eu trabalho com muito prazer no que eu faço. Eu gosto muito de fazer isso, então o retorno que eu tenho é muito mais de estar atendendo a tua necessidade, de comprar um produto que você deseja, do que de estar ganhando dinheiro com isso, entendeu? Então, para mim, é uma realização.
Eu estou fazendo uma coisa que eu sei que nem todo mundo faz, que eu sei que eu estou te oferecendo para o público um produto que nem todo mundo pode oferecer. Do Jardim da Gisele, estrada de barro rumo à floresta. Um terreno enorme, contato com a natureza, visão de Mata Atlântica. Para quem mora na cidade, a pergunta é: quantos metros quadrados tem a sua casa? Já para quem opta por um estilo alternativo de vida, as proporções são bem maiores. Na família Macuxi, o território de moradia tem 3 hectares, o que consiste com plantação de vegetação nativa, rio e até um pântano. Uma família de descendentes indígenas que trocou o conforto da cidade pelas aventuras do mato. Desde menino eu sempre gostei muito de mato. Meu pai já me levava para tomar banho de rio pequeno ainda. E aos 17 anos, quando ele finalmente me autorizou a ir sozinho para o mato, eu fiz meu primeiro acampamento com meus amigos de infância e tal. E eu voltei desse acampamento dizendo, eu quero morar no mato. E claro que ninguém aceitava jamais, né? A família meio burguesa, todo mundo muito estudado, e de repente alguém retroceder a bisavó que era índia, era uma escolha meio diferente pelo menos. Mas eu bati o pé e falei, não, eu quero morar no mato e tal, e comecei. Criar a família em meio à natureza, com diversões simples. Foi então que surgiu a ideia de proporcionar esse mesmo estilo de vida para outras pessoas. Tentamos usar da maneira mais eco possível, né? Bem consciente, assim. A gente traz o turista e tenta mostrar a terra, colher as frutas que estão maduras. Eu evito que elas tirem frutas verdes que estraguem o pé, que danifiquem as árvores. Andam pelas trilhas, tento fazer com que elas andem descalço para sentir a terra, né? A história da mãe terra mesmo. Não adianta você vir da cidade e fazer um passeio todo com sandália de borracha te isolando dessa terra. Contato com a terra, usar o espaço natural de forma sustentável, proporcionar experiências incríveis para quem vem de fora. A terra, meto eles na lama, banho de rio, banho de fonte, tudo que eu posso oferecer da natureza mais pura que eu tenho, eu tento passar para esse turista. Sempre com uma explicação, para que serve essa árvore, para que serve a raiz, a folha, entende? Tudo que está ao meu alcance eu tento passar para o turista. Um turismo realmente ecológico e tentando não ser muito chato. Se você percebe que a pessoa quer mais se divertir, não quer tanta explicação, então você vai soltando, vai relaxando. O grupo determina qual é o meu procedimento. Floresta de vida, de felicidade, o habitat dos Macuxis. Qualidade de vida que Elaine e Julíndio não trocam por nada. E aqui não, aqui a gente tem fruta, a gente geralmente tem uma macaxeira, tem um inhame, então o custo de vida aqui é menor. E vale a pena. E vale a pena. E não é a questão de fazer bem a mim porque eu sobrevivo do que eu ganho. Não, é fazer bem porque isso faz parte da filosofia de vida mesmo, né? Ter contato com a natureza, cuidar da natureza e fazer com que as pessoas tentem fazer isso também. Se elas não podem viver na natureza, ainda não conseguiram se soltar tanto, mas que elas consigam ver, pelo menos no final de semana, elas tenham contato com a natureza e se divirtam e percebam a importância dela para as pessoas, para os seus filhos, para os seus netos, e assim tentem preservar de alguma maneira, né? Que seja cuidando bem do seu cachorro, do seu gato, seja plantando árvores na cidade, seja impedindo que outras pessoas façam alguma besteira com a natureza, mas cada um ao seu tempo, que elas ajudem a cuidar do planeta. Essa é a intenção da gente. Quem vem aqui se encanta, limpa a visão e passa a enxergar a natureza do jeitinho deles, com tantos outros sentidos. Da Floresta dos Macuxis para a Ilha de Sabores do chefe Adeilton, restaurante de cozinha internacional, fino em cada detalhe. Mas aí você pode se perguntar, o que é que sustentabilidade tem a ver com um restaurante chique? Acredite, o termo é mais do que popular. E é nesse restaurante aqui que ela tem se transformado em diversos sabores que agradam diferentes paladares. O incentivo para a cozinha sustentável vem do chefe. E quer saber como começa? Eu comecei a trabalhar em cozinha em 1989, né? Já são quase 25 anos. E eu comecei em um restaurante italiano, por isso hoje a minha preferência é em trabalhar com massas, né? Mas trabalho com a comida brasileira de forma geral, né? E gosto muito de trabalhar com a comida brasileira. E assim, eu trabalhei em grandes restaurantes aqui em João Pessoa, mas grande parte do meu trabalho mesmo, minha dedicação, foi dando aula pelo Senac e também trabalhando pelo SESC. E é isso que eu faço até hoje, né? Chegando a fazer esse trabalho na TV, que é um trabalho que a gente faz diário, é um programa de TV de segunda a sexta-feira ao vivo, né? Então isso não porque eu cheguei e estudei para fazer televisão, eu cheguei através dessa profissão de chefe de cozinha.
Os grandes chefes de cozinha hoje, eles primam por isso, né? Com a qualidade dos alimentos. E você trabalhando com essa qualidade, você está trabalhando com a sustentabilidade, que é o alimento, você está cuidando da terra, você está cuidando dos alimentos com alimentos saudáveis. Então eu acho que é isso o que dá sustentabilidade, tanto à terra como à saúde da gente. Mas a cozinha sustentável não está apenas na escolha dos produtos ou no preparo do prato. Ela pode ir muito mais além. Mesmo após finalizada a receita, ainda assim é possível ser sustentável. Esse é um trabalho que ele já foi iniciado há muitos anos através do Banco de Alimentos do SESC e do SENAC, né? Eles fazem um trabalho bem interessante, muito bacana em relação ao reaproveitamento de alimentos. E o que é que a gente faz hoje na cozinha dos restaurantes? Para o baixo custo, a vantagem também tem a questão do baixo custo, você trabalhar com o produto e reaproveitar e ter um mínimo de desperdício desse produto. Enquanto a gente está fazendo isso, a gente também está contribuindo com a sustentabilidade, com o meio ambiente. Tudo que a gente faz para reaproveitar, não desperdiçar, é contribuir com a sustentabilidade da gastronomia. Uma das formas é reutilizando o óleo de cozinha. Já existem empresas especializadas e cadastradas pela Anvisa que recolhe esse óleo, né? E aí, isso nos restaurantes, né? Em casa é o seguinte, você nunca deve jogar fora. Quem não tem um conhecimento, existe até alguns cursos que eu acho que é a prefeitura que ministra alguns cursos desses, que você pode guardar o óleo em garrafas, né? Essas garrafas PETs, e depois você transformar isso em sabão. Certo? Você jamais, nos restaurantes já tem essa consciência de que jamais se joga óleo fora. Responsabilidade com sabor que vale a pena. Bom, eu vou dar uma pequena demonstração aqui do que você pode fazer. Vou fazer uma sobremesa com produtos orgânicos, né? Para mostrar a você que você pode fazer pratos muito bons, saborosos, com produtos que a gente encontra na feira. Então aqui, ó, aquele bolo mole ali que a gente estava dando discussão, ó, tá aqui, eu cortei ele em fatias, né? E aqui eu vou usar uma manga orgânica, uma laranja e um pouco de açúcar orgânico também, ó. Tá vendo? Só um pouquinho de açúcar aqui. Nessa panela aqui, ó, eu vou colocar uma colher de açúcar para derreter, né? Vou cortar essa manga aqui, ó. Deixa eu cortar só aqui em cima. E aí aqui, ó, eu vou dar uns cortezinhos nessa manga, quadradinho aqui, para depois a gente virar. Não corta a casca não, tá? Vai só até a casca com a faquinha afiada, né? Corta aqui agora fazendo os cubinhos, ó. Fazendo esse processo com a casca e tudo. Não precisa tirar a casca não, tá? Lava bem lavadinho aqui. E aqui vou deixar derreter bem o açúcar. Já está derretendo o açúcar, fazendo uma caldinha aqui, né? Ó. E aí o açúcar começou a derreter. O que é que eu vou fazer aqui? Para o açúcar não queimar, eu vou colocar um pouco de suco da laranja. Tá? Coloca suco da laranja para que isso aqui vire uma calda e não vire uma calda queimada. Se você deixar só o açúcar, ela vai queimar, vai ficar amargando. Ó. Faz essa caldinha aqui, ó, que é muito saborosa. Pega a manga cortada assim em quadradinhos, ó. Você abrir aqui, ó, pra você ver como é que ficou. Tá vendo, ó? Você virar aqui, ó, tá cortadinho. Vou dar uma fritada nessa manga aqui, ó, né? O bolo mole também. Vou pegar aqui as fatias de bolo mole. Vou colocar aqui para caramelar o bolo. Tirar mais um pouquinho do suco da laranja para deixar essa caldinha mais rala. É bem rápido, é uma receita rápida mesmo, sabe? Não precisa cozinhar muito não. E aí, ó, dá uma misturadinha aqui. E agora já vou desligar o fogo aqui, só para aquecer mesmo, porque o bolo mole ele já está assado, né? Já vem pronto. E aí, para deixar ele mais quente, colocar aqui 3 fatias do bolo mole. E aí o aroma fica bem interessante, porque aqui tem a rapadura, tem o açúcar mascavo, né? E canela. Ó,
como ficou aqui a manga, ó. E aí agora, ó, só tentar virar esse aqui, ó. Tá um pouquinho quente, mas é suportável. Colocar aqui, né? Pegar aqui um paninho. E aí, você pega essa caldinha aqui do açúcar e coloca aqui por cima. Ser sustentável traz recompensas que vão além da preservação, viram um estilo de vida. É pensar num presente para essas gerações que estão aqui, mas também o grande desafio de pensar no futuro, o que nós queremos deixar. É o que se chama de direito de terceira geração, né? Esse é o desafio. O que é que nós vamos estar deixando para essas futuras gerações em termos de patrimônio genético natural, em termos de serviços ambientais. Então esse desafio do futuro é algo que deve ser compartilhado, né? Não é um desafio meu, mas é também meu, mas é um desafio coletivo. Lição que traz benefícios para a natureza e para quem a usufrui. 5 sentidos que se misturam com a vontade de fazer diferente e que na simplicidade ensinam lições para o futuro em um verdadeiro presente. O NT Repórter de hoje fica por aqui. Acompanhe essas e outras reportagens no nosso blog. Uma ótima semana, que Deus te abençoe. Até o próximo programa. Tchau!